Luz da vida, salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos ouvindo o terceiro relato da paixão. Já é a terceira vez que Jesus diz que o Filho do Homem vai ser perseguido, vai ser maltratado, que vão escarnecer dele, que ele vai morrer, que ele será crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Já é a terceira vez. Não obstante esta terceira repetição, a atitude interior dos apóstolos continua de indiferença, de não compreensão. Isto é, aquilo não entra em suas mentes, porque não entra em seus corações. A cruz não estava nos planos dos apóstolos. Isto é, aquilo era tão contrário ao desejo deles, que eles se incapacitavam em compreender. Isto é, eles estavam fechados, eles queriam um Messias de uma glória imediata. Eles queriam uma recompensa que viesse ao encontro dos seus desejos, das suas ambições mais naturais. E isso os fechava à compreensão. Meus irmãos, ninguém aqui vai duvidar que Jesus sabia ensinar. Ele ensinava com autoridade. Ele ensinava com maestria.
Ele sabia o que estava falando. Não obstante a capacidade do mestre, os discípulos não conseguiam aprender, compreender. Isso, infelizmente, também acontece conosco. Isto é, meus irmãos, existe uma tentação em nós que nos faz ficar fechados ao aprendizado do coração do Evangelho. Nós conhecemos, meus santos. Sei, uns mais, outros menos, mas nós conhecemos o Evangelho. Nós sabemos que seguir Jesus é tomar a cruz. E a cruz aqui significa o quê? O perdão, a paciência, as dificuldades, a fidelidade nas dificuldades da vida. Nós conhecemos o Evangelho. Não obstante tudo isso, nós preferimos um cristianismo sem dificuldade. Nós temos uma ideia da possibilidade de um cristianismo sem cruz, sem morte, sem renúncia, sem a dificuldade de carregar a própria cruz de cada dia. E nós precisamos, meus irmãos, pedir a nosso Senhor que com a sua paciência continue a nos ensinar. Imagine, na primeira vez que Jesus Cristo falou a respeito da paixão, Pedro, escandalizado, chamou Jesus à parte e disse: Senhor, que isto não te aconteça. Na segunda vez que Jesus continuou ensinando, na segunda vez que Jesus falou a respeito da paixão, os discípulos estavam perguntando entre eles: quem é o maior? Quem é o mais importante? Jesus falando de serviço, de humilhação, de humildade, de perder por causa de Deus, de perder inclusive a própria vida, e eles pensando quem era o maior, o mais importante. E no terceiro, enquanto Jesus Cristo está falando de novo a respeito da paixão, os dois mandam a mãe pedir. É tanto que quando Jesus responde, Jesus já não responde mais à mãe. Jesus se volta para eles e responde a eles. Percebe aqui, meus irmãos, que o coração dos apóstolos, ou melhor, que os nossos corações não são tão diferentes dos corações dos apóstolos. E por que isso? Por que os apóstolos, eles não conseguiam compreender? Porque eles não amavam ainda nosso Senhor. Quando a gente ama alguém, a gente tem concórdia, a gente tem comunhão de coração. Eles não amavam Jesus. Logo, eles não amavam a cruz. Nós poderíamos dizer, e aqui sem medo nenhum, só ama a cruz, ou pelo menos só a aceita com docilidade, quem ama Jesus. Porque quem ama Jesus vai querer fazer comunhão com Jesus. Quando nós amamos uma pessoa, nós queremos conhecê-la cada vez mais, nós queremos participar da sua vida, nós queremos que ela participe da nossa. Isso é próprio de quem ama. Pois bem, quando nós amamos Jesus, nós vamos querer fazer comunhão com Ele. E não há possibilidade de fazer comunhão com Jesus neste mundo, se não for com Jesus crucificado. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos com toda a humildade nesta Santa Missa dizer: Jesus, me ensina a te amar, para que eu possa amar a tua cruz. E vamos lá, vamos deixar aqui de uma maneira bem concreta o que significa amar a cruz de Jesus. Que às vezes fica algo assim tão espiritual, que fica etéreo, que fica abstrato. O que significa amar a cruz? O que significa Jesus crucificado na nossa vida? Significa estar disposto às renúncias da vida por amor a Ele.
significa ter paciência com as dificuldades que Ele permite no nosso caminho. Significa estar disposto a sofrer as dificuldades para que nos mantenhamos fiéis a Ele e aos seus mandamentos. Significa estar disposto a dar a Ele aquilo que Ele pede, como uma condição para segui-lo, as renúncias da nossa vida. E meus irmãos, compreendamos, que fique bem claro, nós por nós mesmos, nós não gostamos de renunciar. Nós não gostamos de sofrer. Nós não gostamos de perder. Nós não gostamos da cruz. Nós, por nós mesmos, nós não amaremos a cruz. Mas se nós amarmos Jesus, e Jesus crucificado, nós iremos começar aceitando a cruz, e nós iremos chegar ao ponto de querer até mesmo experimentar a cruz, porque é o caminho de uma perfeita comunhão com Jesus aqui na terra. Então pensamos isso. Já cremos, peçamos que Deus nos faça crescer no seu amor. Já amamos. Não, já cremos, peçamos que Jesus nos faça crescer na fé. Já amamos, peçamos a Jesus que nos ensine a crescer no seu amor. E aí, meus irmãos, o nosso coração estará aberto a toda a palavra. Os pais aqui presentes sabem muito bem o que é isso. Quando chega para um filho, para uma filha, e diz algo a ele, só que ele está tão fechado, tão relutante, tão resistente àquela palavra, que ele quase que nem a escuta por completo. Porque existe uma resistência àquele conselho, àquele ensinamento, àquilo que o pai e a mãe estão dizendo. Ora, se não houver amor no nosso coração, a nossa atitude será semelhante. Nós iremos ouvir várias vezes, e já ouvimos, o relato da paixão vai entrar por aqui e sair por aqui. Não vai cair no nosso coração. Aqui os evangelistas, eles colocaram por escrito 3 anúncios da paixão. Mas é muito provável que Jesus tenha falado tantas outras vezes. Afinal de contas, era algo central, crucial, fundamental. Então Jesus falou outras vezes. E não obstante a repetição poderosa, cheia de autoridade e sabedoria de nosso Senhor, eles não aprendiam. Quem aqui não conhece o Evangelho? Nós carregamos a cruz no peito, muitos aqui temos um crucifixo no peito, muitos carregam o terço com o seu crucifixo no terço. Todos nós fazemos o sinal da cruz algumas vezes ao dia. Quer dizer, nós sabemos que a cruz, ela marca a nossa vida. Ou melhor, não é que a cruz marca a nossa vida. A cruz é a marca da nossa vida. É o sinal. É o distintivo. E não obstante esta clareza, existe esta resistência dentro de nós. Nós não queremos perder, nós não queremos renunciar, nós não queremos morrer, nós só queremos ganhar. Precisamos, meus santos, precisamos ser ensinados desde dentro. Nós iremos receber Jesus na Eucaristia. Nós recebemos Jesus no nosso batismo, Ele mora em nós. Nós entramos em comunhão com Jesus no nosso coração quando fazemos as nossas orações. E
recebemos Jesus dentro de nós quando recebemos a comunhão. Peçamos a Jesus, mas com toda a simplicidade: Jesus, eu quero te amar de verdade, para que eu ame a cruz. É para isso que estamos fazendo a quaresma. Para amar a cruz, para que com Jesus possamos ressuscitar. Não ressuscitaremos, não faremos a Páscoa, se nós não tivermos comunhão com Jesus e Jesus crucificado. E isso é quaresma. Aprender a amar Jesus nas situações concretas da nossa vida. Quais são as situações concretas de cruz na sua vida? Alguma doença? É cruz. E você é chamado a viver a sua doença unido a Jesus, sem perder a fé, sem se revoltar. Vocês que acompanham pelas redes sociais, vocês que estão aqui presentes, um problema familiar para o qual não há uma solução imediata, é cruz. A dificuldade de se manter ali fiel no matrimônio, pelas dificuldades próprias do matrimônio, é cruz. Sofrer na fidelidade. A dificuldade, o sofrimento que lhe é exigido para você se manter fiel nas suas práticas quaresmais, nos seus propósitos espirituais, é cruz. Uma renúncia de algo que você sabe que deve abandonar, mas ao qual você se sente muito apegado, apegada, é cruz. Isso é cruz. E tantas outras realidades que lhe custam, que lhe pesam, que lhe fazem chorar até, é cruz. Pois peça a Jesus nesta Santa Missa, e se você vai comungar, principalmente ao receber Jesus dentro de você, peça a Jesus, me ensina a te amar, pois só assim eu poderei amar a tua cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.